Hoje vamos tratar de um assunto do momento. Muita gente fala sobre isso, pergunta sobre isso. O Covid é uma profecia bíblica? O momento que estamos vivendo é cumprimento de profecia bíblica? Atinge todo mundo está abalado, as escolas estão fechadas, estamos confinados, o comércio fechado. Como vou saber se o Covid-19 é profecia bíblica? Jesus disse em Mateus 24, versículo 4, ninguém vos engane. E o apóstolo Paulo fala lá em Atos 17, 11, os de Bereia eram mais nobres porque conferiam dia a dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Mas Jesus, mesmo assim, diante das circunstâncias todas, ele responde à dúvida, responde a perguntas dos discípulos com esse texto de Mateus 24, versículos 3 até o 11. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus identifica estes eventos como o princípio das dores. Agora, uma coisa é fato. Nós podemos aprender alguma coisa com essa pandemia toda. O que é que o Covid-19 nos ensina? Em primeiro lugar, o quanto nós somos vulneráveis. Famosos de todo mundo, em todas as áreas da sociedade, na mídia, no mundo dos esportes, os políticos. Você lê as notícias, você ouve as notícias, estão contaminados. Muitos estão em quarentena ainda. Ou seja, com todo o dinheiro, não tem proteção, embora possam comprar o teste, mas não pode comprar a cura. Segundo lugar, restaura a credibilidade nas promessas de Deus. Lá no Salmo 39, versículo 5, diz assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Salmo 39, 5. O prazo da minha vida é nada. Você já observou que o seu calendário esse ano, os seus planos, foram simplesmente ignorados ou enterrados? Aniversários, casamentos, festas, não importa quem você é. A incerteza, o seu futuro, o nosso futuro foi ameaçado. A segurança, a paz e a esperança
nos dias de hoje, são os ativos mais valiosos sobre a face da terra. Porque, na realidade, de fato, a nossa segurança está em Jesus. Não nos comentários da mídia, nem dos amigos, nem nos e-mails, WhatsApp da família, nem nada disso, mas em Jesus. Quando os discípulos pedem a Jesus que fale dos sinais da segunda vinda, ele dá uma lista. E você pode conferir nessa lista e você vai ver que não existe peste ou pestilência, ou seja, não há espaço para o Covid-19. Não é cumprimento de profecia bíblica. Você já notou isso? Em Mateus 24, versículo 4, Jesus fala: ninguém vos engane. Por quê? Porque Jesus sabe do risco de você ser enganado. A mídia, os falsos profetas, que procuram te fazer sentir-se bem. E então, ele mostra claramente que você não pode nem deve terceirizar o seu futuro para ninguém. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo também fala: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, se acha que está tudo bem, está tranquilo, cuidado. E os bereanos são alistados mais uma vez com uma advertência muito importante. Eles são considerados mais nobres porque eles conferiam, eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Todos querem sinais. Os saduceus, os fariseus também procuraram Jesus lá em Mateus 16, 3, querendo sinais. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver sinais, as pessoas se sentem seguras, elas querem controlar, elas querem saber se existe perigo ou não. Agora, o cumprimento desses sinais estão lá em Mateus 24, 30. Jesus diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O cumprimento desses sinais estão aí encerrados. Agora, o que é que Jesus faz? Ele inicia um novo assunto. Ele anuncia um novo evento. O evento é do arrebatamento da igreja, que é um evento iminente, um evento que está às portas. É do que Jesus trata a partir do versículo 32 até o 44, no mesmo capítulo de 24. E você pode conferir lá, não há sinais. Note, não existem sinais. Jesus não fala de sinais de arrebatamento. Ele fala apenas e tão somente que existe uma referência histórica, que é a de Noé, que diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Você e eu precisamos estar prontos, porque não existe sinal para o arrebatamento da igreja. Pode ser a qualquer momento. Queridos, nossa esperança em Cristo é a de que um dia estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Porque quando você olha para a história, o que é que você vê? Impérios que se levantam e caem, revoluções e contra-revoluções, Hitler que anuncia a inauguração do milênio, do Terceiro Reich, fortunas desperdiçadas com guerras, e tudo isso em apenas uma geração. Tudo isso em apenas uma geração. Tudo levado pelo vento.
Por detrás da queda destes super-heróis que a si mesmos se fizeram, nesta geração, permanece a imagem gigantesca de uma pessoa, por causa de quem, através de quem, a humanidade ainda pode viver. E eu falo da pessoa de Jesus. É Jesus Cristo. É tempo de reconhecer que é pecador e convidar Jesus para entrar no seu coração, porque o arrebatamento está às portas. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Vamos orar? Senhor, eu sei, sou pecador e não desejo morrer do pecado. Por isso, eu hoje busco a tua presença para convidar que o Senhor entre no meu coração, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e declaro que, a partir de hoje, o Senhor é o Senhor da minha vida. Recebe a minha vida agora. Eu peço em nome de Jesus. Amém.